Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 8 e 9, que dizem: Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Bom, queridos, lembrando os versos anteriores, que os judeus queriam apedrejar uma mulher pega em adultério, e Jesus disse, olha, que aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Bom, depois disso, Jesus volta a escrever no chão, e as pessoas foram saindo, um de cada vez, né? Começou dos mais velhos e foram saindo até que Jesus ficou de pé com a mulher. Veja só, queridos, Jesus, ele, depois de dizer, né, que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele se volta a escrever no chão. Com isso, ele dá oportunidade justamente dos acusadores se repensarem e saírem de fininho, né? Porque se Jesus ficasse olhando para eles, talvez eles não tivessem coragem de sair, né? Porque seria um reconhecimento, né, vergonhoso da derrota deles. Então Jesus, ele como se virasse o rosto e deixasse eles saírem sem serem vistos, né? Então Jesus deu essa oportunidade deles de fugirem, escaparem do intento maligno deles, né? E por que eles foram saindo, né, queridos? Porque eles foram convencidos, foram acusados pela própria consciência. Provavelmente, muitos daqueles que estavam querendo apedrejar a mulher adúltera, provavelmente muitos já teriam adulterado ou cometido algum outro tipo de delito grave. Ou talvez já teriam cometido algum furto, ou teriam explorado alguma pessoa, etc. Então, eles começaram a se enxergar e ver que, realmente, como é que eles poderiam jogar pedra se eles já haviam feito o mesmo ou coisas similares. Então a consciência nos acusa, né, queridos? E que bom que há esse instrumento para nos salvar de sermos perversos e intolerantes com pessoas. Que a gente lembre das nossas fraquezas antes de acusar as pessoas das fraquezas dela. Se a gente tiver esse mínimo, né, de compaixão, esse mínimo de enxergar a nossa realidade, seríamos muito mais misericordiosos, né, queridos? E uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados misericordiosos, pois estes alcançarão misericórdia. E aqui nós vemos um dos principais pecados dos fariseus e que Jesus sempre os alerta: a questão da hipocrisia. Cobrarem e não fazerem. Acusarem as pessoas de coisas que eles também faziam. Em Lucas capítulo 12, Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí ele continua: mas nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete dos telhados será proclamado. Então, nós precisamos lembrar que a gente está acusando as pessoas, mas Jesus conhece as nossas fraquezas, as nossas faltas de caráter. Então, às vezes a gente é forte em determinada área e a outra pessoa seja fraca. E às vezes a área que você é fraco, o outro seja forte. Então, queridos, vamos nos ajudar, porque todos nós erramos. Se todos nós erramos, não é que a gente vai dar, bom, então vamos todo mundo errar porque está liberado. Não, vamos todo mundo ajudar a todos a ir se corrigindo sem um jogar pedra nos outros. Porque se nós formos jogar pedras em cada um que estiver errado, meu irmão, vai ser pedra para todo lado. Então vamos agir com compaixão, vamos estender a mão, vamos levantar o caído, vamos ajudar o fraco, porque
como a gente ajuda o fraco, depois vai ser a nossa vez de receber ajuda. E quando a voz da consciência vier até nós, que a gente a ouça, que a gente permita que o Espírito Santo nos convença, nos incomode e a gente mude as atitudes. Porque a consciência é um instrumento de Deus. Lá em Romanos 2 diz que existe uma obra, uma lei escrita nos nossos corações, que testifica na consciência, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. Então, às vezes a nossa consciência nos acusa, olha, você está pisando na bola. Ou ela às vezes nos defende, não, continua nesse caminho, porque esse caminho é o certo. Então que a gente dê razão à consciência e continue no caminho certo e não continue no caminho errado. Interessante que a gente vê aqui, né, queridos, que a armadilha que fizeram para capturar Jesus acabou capturando aqueles que armaram a armadilha, né? Eles que acabaram saindo envergonhados. Quem queria envergonhar acabou saindo envergonhado. Como diz as Escrituras, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, queridos, vamos ter toda a compaixão do mundo, porque senão Deus vai nos pegar na nossa astúcia, né? Na nossa pretensa perfeição, que a gente seja muito humilde diante de Deus, queridos, sempre. Se você tiver humildade, olha, você tem meio caminho andado. Porque o humilde está sempre pronto para aprender, o humilde sempre está pronto para ter compaixão da pessoa em vez de acusá-la. A humildade é um caminho muito seguro, queridos, no Evangelho, é muito seguro. Porque são pessoas assim contritas, pessoas que se quebrantam diante de Deus, que é fácil, né, lidar com essas pessoas. Elas têm facilidade de aprender, mesmo quando pisam feio na bola. Então que a gente ande sempre em humildade. Que a gente lembre isso, como nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, não vá apontando o dedo para as pessoas. Ninguém é bom o suficiente para esmagar ninguém. Eu vou repetir. Ninguém é bom o suficiente para esmagar ninguém. E o dia que você for bom o suficiente, você será tão bom que não vai querer esmagar ninguém. Deu para entender? Ninguém é bom o suficiente para esmagar outra pessoa. Ninguém é perfeito o suficiente para esmagar outra pessoa. E quando você for tão bom assim, ou tão perfeito assim, você será tão bom que não vai querer esmagar ninguém. Esse é o princípio do Evangelho. O único que é perfeito, totalmente bom e totalmente cheio de amor, ele é tão bom que ele exerce misericórdia, ele exerce compaixão, exerce tolerância. Não para justificar o pecado, mas para justamente libertar o pecador do pecado e ajudar aquele pecador a ter a vida restaurada, transformada e ter uma nova vida a partir de então. Se em algum momento você teve problemas e caiu e errou e pecou, saiba disso, que Jesus é o teu amigo, ele afasta de você todos os acusadores, ele quer te levantar e quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, porque ele é assim. Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.